Oi, 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 eu sou a Helena do Energia da Lena e se você chegou até aqui, saiba que nada é por acaso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e hoje eu tô aqui para trazer algumas estratégias para gente lidar com autossabotagem. Então esse vídeo vai ser um vídeo bem rapidinho com alguns insights que podem te ajudar ativamente a mudar a sua rotina se você se sente caindo num limbo eterno de autossabotagem. Ai, Helena, eu sinto que eu até começo a fazer mudanças na minha vida, eu até começo a treinar, eu até começo a dieta, eu até começo a pensar em empreender, mas nunca sai do papel. Ou até sai do papel, mas isso não se mantém por muito tempo na minha rotina. A gente sabe que existe muito hackzinho por aí para a gente começar a ter mudanças na nossa vida, mas se a gente não consegue se manter nesses hacks de 20 dias, de 30 dias, esses desafios que falam que vão nos ajudar, não faz sentido nenhum. Porque se eu começo algo e eu não consigo manter, é um ciclo de autossabotagem que primeiro eu tenho que olhar para dentro disso antes de tentar fazer algum desafio que me prenda numa nova rotina. Senão eu sempre vou cair nesse mesmo looping. Começa, não termina, começa, não termina, começa e não termina. E acaba que isso é muito desconfortável para nossa relação com nós mesmos. É frustrante sentir que eu não tô dando conta de algo que vai ser positivo para mim. Tá, mas então vamos lá. Como fazer para mudar esse ciclo de autossabotagem o quanto antes? O primeiro insight que eu tenho para trazer para você hoje é sobre não esperar a aprovação. Muitas vezes, quando a gente se sabota, a gente está consciente ou inconscientemente esperando a aprovação de outra pessoa ou de alguma situação. Então, muitas vezes eu não coloco a minha cara para empreender porque eu estou esperando uma aprovação dos meus pais, dos meus amigos, eu estou esperando ter amigos que me incentivem, mas a verdade é que isso muito provavelmente não vai acontecer logo de início. Muito provavelmente é mais fácil você começar a empreender e criar clientes que virem seus amigos depois de um atendimento ou da venda de um serviço ou produto, do que logo de início seus amigos te ajudarem, compartilharem seus conteúdos, indicarem a sua marca, indicarem o seu produto para outras pessoas. Então, alinhamento de expectativas. Não fique esperando a aprovação do outro. A única aprovação que você tem que ter é a sua para iniciar. E aí a gente chega num segundo ponto crucial para sair desse ciclo de autossabotagem, que é a sua própria aprovação. Como fazer isso na prática? Como me acostumar a me incentivar, a ser o meu próprio incentivo? E é aí que entra o maior insight que a gente vai ter nesse vídeo hoje, que é: você deve se dar estímulos visuais e mentais, o máximo possível deles. Então, se você já começou a colocar um planejamento em prática, eu já comecei a fazer um checklist. Vai lá e toda vez que você der um check, você vai fechar os olhos e vai se perceber conseguindo atingir aquilo que você quer. Ai, Helena, mas eu até tenho algumas conquistas, eu até começo a planejar, mas eu paro. Então, toda vez que você retornar, você vai fazer esse check mental de se dar a devida aprovação. Olha, porque hoje eu não fiz tudo, mas eu fiz isso. Olha, porque eu ainda não consegui aquela parceria, mas eu já entrei em contato com a pessoa. Olha, porque eu não consegui aquilo, mas eu já tô tendo outra atitude que vai me colocar mais próximo. Então, você vai sempre reforçar mentalmente a cada passo que você der para se lembrar do que aquilo significa para você. Porque o que acontece geralmente? Nós nos esquecemos de coisas que estão muito à frente. Então, se eu quero pensar em começar a academia para ter um físico muito diferente do que eu tenho hoje, é muito provável que no meio do caminho eu me esqueça desse físico se eu não ficar olhando. Agora, se eu tenho um wallpaper que me lembra do físico exato que eu quero, ou se eu tenho num bloco de notas qual peso X eu quero atingir ainda esse ano, é muito mais fácil, porque eu tô olhando para aquilo, eu tô tendo esse incentivo de mim mesma para não me esquecer
daquele objetivo a longo prazo. Então, se dê estímulos visuais e se aprove, tá? E o que que é isso? Não é só você olhar no espelho e falar, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu consigo. É você sentir isso. Cada vez que você estabelece uma meta e você cumpre naquela direção, você sente isso. E é como se esse sentimento, nesse momento introspectivo que você tem, te colocasse num lugar de estar se recompensando. E aí, quando você está tendo essa recompensa de você mesmo, você não precisa dos outros, né? Então, isso complementa o primeiro insight que eu trouxe nesse vídeo. Você não precisa da aprovação dos outros, você não precisa esperar para que os outros digam que você pode ou deve fazer. É você quem decide isso. E você pode decidir ainda hoje, ainda essa semana, ainda esse mês e ainda nesse ano. É só você confiar e se aprovar nas suas próximas decisões. E o último insight para sair desse limbo de autossabotagem é: anteceda as suas necessidades. Se você percebe que você cai num ciclo de autossabotagem porque você sente que precisa de apoio, por exemplo, busque esse apoio antes de você se sentir extremamente carente e cair nesse limbo de autossabotagem. Se você sente que você cai nesse limbo de autossabotagem porque você se sente com autoestima muito baixa, então, faça mais coisas para deixar a sua autoestima mais alta antes de você estar numa crise existencial, antes de você estar já com a autoestima muito para baixo. Esse anteceder as nossas necessidades nada mais é do que nós entendermos o que o nosso corpo e a nossa mente precisa, para que, se a gente perceber que a gente está parando de caminhar para frente e está voltando para trás, a gente não espere caminhar 5 anos lá atrás, retroceder 5 anos, mas a gente, retrocedi 30 dias, já estou 30 dias sem fazer aquilo que eu tinha me comprometido. O que está me fazendo ter essa atitude? E aí, você já pesca isso o quanto antes, para que você não se sabote por tempo suficiente para se esquecer dos seus objetivos. Então é isso, eu espero que esses insights clareiem um pouco como funciona esse ciclo de sabotagem e como você pode fazer para sair dele, para que esse ano de 2026 seja incrível para você.